Senhoras e senhores, o senhor Presidente da República, acompanhado do senhor Márcio Tomás Bastos, Ministro de Estado da Justiça, do senhor Ministro Gilmar Ferreira Mendes, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, do juiz Rodrigo Colasso, Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, do Promotor de Justiça José Carlos Cossenzo, Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, do Defensor Público Leopoldo Portela Júnior, Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, do senhor Pedro Freitas, Consultor Jurídico-Geral da Companhia Vale do Rio Doce, do senhor Roberto Irineu Marinho, Presidente das Organizações Globo, e do professor Carlos Ivan Simonsen Leal, Presidente da Fundação Getúlio Vargas. Está presente a esta cerimônia o deputado Paes Landim. Agradecemos a presença do Dr. Joaquim Falcão, diretor da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, dos membros da Comissão Julgadora e do Comitê Especial, e dos premiados com o terceiro prêmio Inovari. Dando início a esta cerimônia, assistiremos ao vídeo sobre o prêmio Inovari. O Prêmio Inovari chega à sua terceira edição, premiando e disseminando práticas inovadoras que estão mudando a cara da justiça brasileira. Uma justiça mais rápida, mais inteligente, mais eficiente e mais perto da população. A inovação e criatividade são elementos fundamentais de transformação e avanço da nossa justiça. Em sua terceira edição, o Prêmio Inovari já reuniu mais de 600 práticas de todo o Brasil. Originalmente criado para o Poder Judiciário, hoje o prêmio conta também com as participações do Ministério Público e da Defensoria Pública. A comissão julgadora do Prêmio Inovari é integrada por personalidades do meio jurídico, acadêmico e empresarial. O Prêmio Inovari oferece à sociedade, através de seu site, um banco de dados com todas as práticas já cadastradas. O prêmio também publica as melhores práticas em livros, que são distribuídos gratuitamente em todo o país. O Prêmio Inovari presta hoje sua homenagem aos vencedores de 2006 nas categorias Juiz Individual, Tribunal, Juizado Especial, Ministério Público e Defensoria Pública. Prêmio Inovari, a Justiça do Século XXI. Uma realização do Ministério da Justiça, da Associação dos Magistrados Brasileiros, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, da Associação Nacional dos Defensores Públicos, da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, com o apoio da Companhia Vale do Rio Doce. Ouviremos as palavras do juiz Rodrigo Colasso, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo senhor Gilmar Mendes, representando o Supremo Tribunal Federal, demais membros que compõem a bancada de honra, senhores juízes, demais autoridades, senhores vencedores da terceira edição do Prêmio Inovari. Eu falo em nome da Associação dos Magistrados Brasileiros, em nome da CONAMP, aqui representada por seu presidente José Carlos Cossenzo, em nome da ANADEP, a Associação Nacional dos Membros da Defensoria Pública, na pessoa do Dr. Leopoldo Portela Júnior. E, acima de tudo, eu quero parabenizar os autores dessa iniciativa, uma iniciativa que revela ao país o alto grau de compromisso com a função judicante de cada um dos juízes brasileiros, superando dificuldades, assumindo uma posição proativa, não se colocando de forma passiva diante das dificuldades do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal. Os senhores inovaram, os senhores buscaram práticas para dar efetividade ao judiciário brasileiro.
Então, em nome da AMB e de todos os organizadores, eu queria cumprimentá-los, porque, a partir de agora, os senhores passam a ser um exemplo da magistratura brasileira, do seu compromisso com a função pública. Parabéns a todos, felicidades, e vamos tratar de difundir essas práticas tão importantes para o judiciário brasileiro. Muito obrigado. Fará uso da palavra, neste momento, o senhor Pedro de Freitas, consultor jurídico-geral da Companhia Vale do Rio Doce. Excelentíssimo senhor Presidente da República, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo ministro Márcio Tomás Bastos, demais autoridades aqui presentes. É uma felicidade e honra muito grande estar aqui hoje presente quando nós estamos completando o terceiro Inovare. Nas edições anteriores, o Inovare premiou diversas iniciativas no campo do direito da família, reintegração de presos à sociedade, combate à corrupção, práticas inovadoras de gestão, questões ambientais, ou seja, tratou de diversos âmbitos da sociedade e um reconhecimento muito grande da contribuição que o Judiciário tem dado para a sociedade. Mais recentemente, a AMB, nesse processo que teve início e que foi muito incentivado pelo ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, que desde que assumiu o Ministério, sempre teve uma posição de incentivar e tratar com prioridade uma melhoria do nosso judiciário. Tais mudanças são frutos do anseio da população brasileira, que sempre buscou ter uma justiça mais rápida. Assim, se destaca a atuação do Poder Executivo por meio da Secretaria da Reforma do Judiciário na aprovação de leis de súmula impeditiva e recurso do reconhecimento da prescrição de ofício, entre outros. O encontro histórico dos três poderes da República buscando uma melhoria no Judiciário é um ato muito marcante para que todos lá assistiram. Recentemente, a Associação dos Magistrados Brasileiros promoveu um encontro com o nome de Judiciário e Desenvolvimento. Isso mostra uma nova preocupação que se tem no Judiciário. O mesmo caminho trilha a CONAMP no que diz respeito à melhoria do Ministério Público. Eu gostaria de encerrar fazendo um reconhecimento aos membros da comissão julgadora que se dedicaram muito para a escolha dos melhores projetos e prestar homenagem não só aos premiados, mas todos os inscritos no Inovare. Concluindo, senhor presidente, o que se vê é que o Judiciário melhorou muito, mas muito mesmo nesses últimos 4 anos. E hoje ele é motivo de segurança para os investidores. Eu tenho a felicidade de poder afirmar isso. Ele não é um fator de risco, como alguns eternos derrotistas ainda temem dizer, e o que se percebe pelo empenho de diversas instituições que trabalham na justiça é uma busca de um judiciário, de uma justiça cada vez melhor. Eu acho que o Inovare é um fator representativo disso. Muito obrigado. Ao longo do ano de 2006, a Comissão Julgadora do Prêmio Inovare recebeu e analisou 150 práticas inscritas por magistrados, tribunais, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, de 24 estados brasileiros. Participam desta comissão a ministra do Superior Tribunal de Justiça, senhora Fátima Nancy Andrighi, o ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Gilmar Ferreira Mendes, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, senhor Ives Gandra Martins Filho, o subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, senhor Sérgio Renaud, a defensora pública do Estado do Rio Grande do Sul, senhora Adriana Burger, o advogado João Geraldo Piquet Carneiro, a cientista política Maria Tereza Sadek, o empresário e jornalista Roberto Irineu Marinho, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, senhor Tiago Ribas Filho, e o advogado Walter Seneviva. Nesta data, conheceremos os vencedores das categorias Juizado Especial, Juiz Individual, Tribunal, Ministério Público e Defensoria Pública. Procederemos, neste momento, à entrega dos troféus e menções honrosas do terceiro prêmio Inovare 2006. Categoria Juizado Especial. Convidamos o senhor Presidente da República a proceder à entrega do troféu ao desembargador federal José Eduardo Santos Neves, pela prática Sistema Informatizado do Juizado Federal Previdenciário de São Paulo.
Vamos conhecer em vídeo um pouco mais da prática vencedora. Os juizados federais, iniciados em 2001, enfrentaram logo de início um grande desafio. Havia uma enorme carência de espaços, de magistrados, de servidores e de recursos financeiros. A solução foi a informatização radical do processo. Na medida em que a parte se apresenta no atendimento, é colhido o seu pedido, os seus documentos são escaneados. Se for necessário que se submeta a uma perícia médica, ele já sai com a data da perícia marcada e uma data de audiência. Tanto as citações como as intimações são feitas através da internet, via e-mail. Isso traz uma leveza muito maior ao sistema e torna viável, inclusive, o acesso a esses documentos do gabinete dos procuradores do INSS. No dia da audiência, o juiz já pode sentenciar o processo. Isso significa uma economia grande em termos de fax, em termos de xerox e em termos do próprio papel. A informatização do processo permite uma melhor gestão do processo. Essa gestão foi realmente fundamental para que nós pudéssemos, em 4 anos, ter recebido mais de 1 milhão de processos e não ter falido o sistema. Para a entrega da placa de menção honrosa na categoria Juizado Especial, convidamos o consultor jurídico-geral da Companhia Vale do Rio Doce, senhor Pedro Freitas, para proceder à entrega ao autor da prática Gestão Desburocratizada em sede de Justiça Federal do Rio de Janeiro, ao juiz federal Marcelo da Fonseca Guerreiro. Categoria Juiz Individual. Convidamos o senhor Presidente da República a proceder à entrega do troféu à Juíza do Trabalho Regina Maria Vasconcelos, vencedora com a prática Execuções Plurimas. Vamos conhecer um pouco mais da prática vencedora. Ações plurimas são ações trabalhistas contra uma mesma empresa que são unificadas em um único processo. Nasceu daí a prática execuções plurimas. Nós pensamos, bom, se existem as ações plurimas, por que não as execuções plurimas? Por que não poderíamos juntar várias execuções individuais, em um único procedimento? Com essa prática, você consegue uniformizar o andamento das execuções e homogeneizar. Foi leiloado um caminhão, foi arrematado, por quanto? E aí então eles são avisados, comparecem em reunião e votam critérios. Vamos dividir proporcionalmente, vamos dividir em partes iguais, vamos dividir para os mais antigos e vamos aguardar mais leilões. E como é uma prática participativa, toda narrada em ata, ninguém entra com recurso. Tanto o juiz, como os advogados, como os próprios credores podem participar oferecendo ideias
as forças passam a ser unidas. E o mais interessante é que nós podemos contar, inclusive, com a colaboração do empregador. E isso é importante, porque cria um clima de solidariedade entre eles, em lugar do clima de litigação. Inovar em busca da qualidade, em busca da entrega efetiva da prestação jurisdicional, é uma saída para os problemas que temos no judiciário. Neste momento, o juiz Rodrigo Colasso, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, procede à entrega da placa de menção honrosa na categoria Juiz Individual ao autor da prática Crime e Tratamento sem Prisão, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao juiz João Batista Herkenhoff. Categoria Tribunal. Convidamos o vencedor da prática Processo Judicial Digital da Justiça Federal da 5ª Região, desembargador federal Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, do Tribunal Regional Federal de Pernambuco, para receber o troféu das mãos do senhor Presidente da República. Vamos conhecer um pouco mais da prática vencedora. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o papel foi totalmente eliminado. O sistema, além de informatizar os atos processuais, permite que as audiências sejam gravadas e armazenadas, efetivando os princípios da oralidade e da informalidade nos juizados. Com o desenvolvimento da informática, surgiu essa ideia de se dizer, vamos tentar experimentar a criação de um sistema de processo virtual que pudesse eliminar o papel. Nós literalmente abandonamos o nosso sistema anterior de captação, o registro de informações processuais para construir um novo, em que todo o processo tramita inteiramente de forma virtual. E nenhum ato processual na 5ª Região é praticado fora desse sistema virtual. O tribunal está trabalhando exatamente todos com software que são nossos. Já repassamos para vários outros órgãos judiciais. Tribunais de Justiça já foram beneficiados pela sessão desse programa, inclusive com assistência técnica do nosso pessoal. A própria parte, se ela souber manejar um computador, ela pode ter acesso aos dados básicos do processo dela. As audiências são todas gravadas, em alguns locais se faz a filmagem e imediatamente incorporado ao sistema e permanece no sistema para as fases processuais subsequentes, inclusive para outras instâncias. Nós conseguimos implantar e inaugurar o Fórum Social, congregando as varas de juizados especiais. E nesse fórum nós temos um atendimento diferenciado, um atendimento que facilita para as pessoas com menor grau de instrução, por cores, para que elas não tenham de se preocupar com o que está escrito. O inovar é para nós um motivo de grande orgulho. Convidamos a seguir o professor Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da Fundação Getúlio Vargas, para a entrega da placa de menção honrosa na categoria Tribunal ao autor da prática Projeto Depoimento Sem Dano, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, juiz José Antônio Daltoé César. Categoria Ministério Público. Convidamos ao palco as autoras da prática Defesa do Direito à Educação das Pessoas com Deficiência,
do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, promotoras de justiça Naide Maria Pinheiro, Patrícia Albino Galvão Pontes e Rebeca Monte Nunes Bezerra, para receberem o troféu das mãos do senhor Presidente da República. Vamos conhecer um pouco mais da prática vencedora. Prática Ministério Público em defesa do direito à educação das pessoas com deficiência permitiu a adequação de escolas para o acesso de deficientes físicos. A prática mostra que a realização de parcerias pode ajudar a alcançar efetividade de direitos fundamentais, como o direito à educação. Para a realização desta prática, o Ministério Público contou com o apoio dos Correios e do Unicef, o que permitiu identificar as crianças portadoras de deficiências e os principais problemas enfrentados por elas nas escolas. Nosso dilema era como saber onde estão essas pessoas que não estão na escola. Daí surgiu a ideia de a gente usar um agente social que tivesse grande penetração, que no caso foi o carteiro. Eles buscavam essa identificação e comunicavam à promotoria. E a outra parceria foi com o Unicef. O Unicef ele contratou uma arquiteta que elaborou o laudo de todas as escolas públicas, privadas e pré-escolas de 3 municípios. Com base nesses laudos, a gente começou a chamar os representantes das instituições para, em determinado prazo, procederem às reformas necessárias a fim de garantir realmente uma escola para todos. Não tinha antes aquela rampa para subir, para ir para a biblioteca. Ficou bom, melhorou bastante para mim. E o diferencial desse trabalho é que, com pequenas adaptações, ele pode ser empregado por qualquer promotoria, pela própria escola, ela pode tomar iniciativa. É gratificante, é emocionante, porque a gente está dando vida a essas pessoas. Na hora que a gente busca parcerias e busca alternativas diferentes de atuação, a gente consegue um resultado melhor, principalmente se a gente buscar uma atuação conjunta com a sociedade. Neste momento, o promotor de justiça José Carlos Cossenzo, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, procede à entrega da placa de menção honrosa pela prática, iniciativas para implementação do direito fundamental à moradia, ao Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Calil de Freitas, representando o autor da prática, promotor de justiça Alexandre da Silva Záquia Alain. Categoria Defensoria Pública. Convidamos o senhor Presidente da República para entregar o troféu à autora da prática vencedora, Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher, da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Defensora-Geral Marlene Oliveira Neri. Vamos assistir ao vídeo da prática vencedora. A prática Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher foi criada a partir da observação da Defensoria Pública de que a violência doméstica demandava um atendimento diferenciado, mais humanizado em razão do estado de fragilidade apresentado por suas vítimas.
Hoje, o núcleo atende cerca de 560 mulheres por mês. A gente verificou realmente uma necessidade de se criar uma estrutura para garantir aquele atendimento humanizado àquela mulher que já estava tão fragilizada diante da violência que ela sofria. Esse projeto ele é composto de defensores públicos, de psicólogos, de assistentes sociais e de uma gama de pessoas que trabalham no sentido de voltado para o bem-estar dessas pessoas que aqui nos procuram. Nós temos também a formação de educação, a educação na família, palestras. Então, tanto a recepção quanto qualquer tipo de atendimento, até o CAR, que é disponibilizado às mulheres para levar o IML, nós temos profissionais já sensibilizados com aquela situação de sofrimento que aquela mulher teve ou acabou de sofrer uma violência dentro de casa. Tanto existe essa demanda que agora, recentemente, foi promulgada a Lei Maria da Penha, que exatamente veio refletir o anseio da sociedade. Convidamos neste momento o senhor defensor público Leopoldo Portela Júnior, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, para entregar a placa de menção honrosa na categoria Defensoria Pública à autora da prática, a colocação em família substituta ao alcance de todos, da Defensoria Pública do Distrito Federal. Defensora Pública Esther Dias Cruvinel. Ouviremos neste momento as palavras do Dr. Joaquim Falcão, diretor da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas. Senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, meu amigo Gilmar Mendes, meu amigo Márcio Tomás Bastos, uma referência especial a Roberto Marinho, com quem trabalhei muitos anos, uma outra referência especial ao ministro Nelson Jobim, que sempre prestigiou o prêmio Inovare. A minha função aqui, senhor presidente, é uma função de alegria e de agradecimento. É uma função de fazer uma homenagem ao ministro Márcio Tomás Bastos. Eu creio que nesses 4 anos o ministro fez por merecê-lo. Foi um exemplo para o Ministério da Justiça, para a classe política, para a classe dos juristas e para o país. Senhor presidente, eu sou professor e professor tem vícios. E um dos vícios é de como é que eu poderia homenagear o ministro Márcio Tomás Bastos. E o que o professor tem de melhor são as suas reflexões, são os seus pensamentos. Então eu queria fazer 4 breves reflexões. A primeira reflexão, senhor presidente, quando o senhor chegou na presidência, existia, de um lado, uma demanda pública por uma reforma da justiça, mas existia uma paralisação dos processos de reforma da justiça. Era uma unanimidade que não caminhava. O problema não era a lentidão do judiciário, era a lentidão da reforma. Por que não se reformava? Minha primeira reflexão. O Márcio Tomás Bastos, me permita falar com a intimidade e a admiração que tem, trouxe para si algo inédito em termos de Estado e de governo nacional. O Poder Executivo assumiu uma responsabilidade na reforma do Judiciário, o que não tinha ocorrido nunca antes. Isso ocorreu através de 2 atitudes específicas do ministro Márcio Tomás Bastos. Primeiro, de criar a Secretaria da Reforma do Poder Judiciário.
teve a sabedoria de entregá-lo a um dos melhores brasileiros que eu conheci nesses 4 anos, Sérgio Renaud. Sérgio Renaud, senhor presidente, o senhor sabe que ele é maratonista, ele corre quilômetros, 18, 20, 30 quilômetros. E ele usou a sua experiência física para a sua competência política e jurídica e fez um trabalho de articulação com o Congresso Nacional, com os juízes, de modo ímpar. Fez em seu nome e fez em nome do Márcio Tomás Bastos. Mas o Sérgio Renaud e os senhores encontraram uma boa constelação de astros. E essa constelação de astros foi fundamental para que passasse no Congresso a emenda 45 e a legislação infraconstitucional que está passando, e ontem ainda tivemos boas notícias, o ministro Gilmar Mendes, um dos campeões sobre a regulamentação da súmula vinculante, que será indispensável para esse país. Aí o senhor me pergunta, que constelação de astros foi essa? Eu não sei se as pessoas notaram, mas o segundo ponto do Márcio Tomás Bastos foi promover um pacto de Estado pela Justiça, que o senhor assinou nesta sala, com o Congresso Nacional e com o Judiciário. E quais foram os astros? Os astros foi um representante do PT, Márcio Tomás Bastos. O então relator das emendas, o senador José Jorge Vasconcelos, do PFL, um homem do melhor espírito público do meu Estado, do seu Estado, e a quem muito devemos. E o ministro Jobim, do PMDB, às vezes recôndito, e do PMDB, às vezes não tão recôndito assim. Mas a junção dos 3 poderes e dos 3 partidos principais viabilizou o passo inicial e fundamental da reforma. E aí é por isso que agradecemos ao senhor, ao Márcio, ao Nelson Jobim e ao José Jorge. A minha segunda reflexão é de que esse pacto do Estado pela justiça se expandiu porque não é somente uma questão de Estado a questão da justiça, é uma questão da nação. E o Prêmio Inovare representa exatamente isso. Representa a empresa que se sente responsável pela justiça, como a Vale. Representa as associações de classes dos juízes, dos defensores, dos procuradores, do Ministério Público, que são da sociedade civil e se sentem responsáveis pela reforma. Instituições como a Fundação Getúlio Vargas, aqui representada pelo nosso presidente. Então, senhor ministro, senhor presidente, a minha segunda reflexão é de que, além de um pacto do Estado, o país está fazendo um pacto da nação pela justiça. E sem esse pacto pela nação, não caminharemos. Eu não sei se o senhor notou, senhor presidente, mas todas essas reformas que foram premiadas aqui, não precisou de uma lei nova. Não precisou de uma lei nova. Precisou de um clima positivo e de uma demanda social para que os juízes, cada um, os defensores, os procuradores, nos seus âmbitos de ação, fizessem o que tem que fazer e que a sociedade espera. A terceira reflexão, e aí já encerro, é de qual o objetivo desses pactos? Pacto do Estado, pacto da nação, juntar o poder executivo, legislativo, judiciário, sociedade civil, só tem um motivo, é a mudança. Nós temos que mudar a concepção ainda prevalecente na administração da justiça brasileira. O foco, os senhores me perdoem, não são os juízes.
não são os tribunais, não são os procuradores, não são os defensores. O foco é o povo brasileiro. O foco são os usuários da justiça. Se a justiça for lenta, quem perde é o usuário da justiça. Se a justiça não for eficaz, quem perde é a paz social. De modo que, senhor presidente, o pacto do Estado, o pacto da nação, voltado para a mudança, e uma mudança em que perceba que o usuário é aquele que precisa da justiça. Diz o filósofo grego, nada mais permanente do que a mudança. E a justiça brasileira tem que perceber isso como seu ethos principal. E, por fim, senhor presidente, para que essa mudança? Para que administrar a justiça? Para consolidar a democracia. Sem justiça não tem democracia. Aí o senhor diria, consolidar a justiça, a democracia, mas nós temos uma democracia consolidada. O processo eleitoral que está aí é uma demonstração nacional e internacional de consolidação da democracia brasileira. Como é que se caracteriza essa consolidação eleitoral da democracia que é indispensável à justiça? Se caracterizou por 4 aspectos. Primeiro, pelo dever do cidadão de ser cidadão, ou seja, o dever de votar. Ele é fundamental. Segundo, porque nós temos uma justiça eleitoral eficiente e exemplo para o mundo inteiro. Terceiro, porque nós temos os meios de comunicação livres, pesquisando, investigando, propondo e informando. E 4, e sobretudo, senhor presidente, porque felizmente nesse país, quem ganha sabe ganhar e quem perde sabe perder. A democracia é mais do que esse momento eleitoral. A democracia é a administração cotidiana da justiça. E a administração cotidiana da justiça não se faz sem um judiciário politicamente poderoso, socialmente igualitário e administrativamente eficiente. Em nome dessas reflexões, entrego ao ministro Márcio Tomás Bastos, um grande brasileiro, de que todos nos orgulhamos. E tenho certeza que, em nome dos premiados, tenho certeza que, em nome dos júris, e tenho certeza que, em nome de todos que fazem isso, a homenagem melhor da cidadania. Muito obrigado. Fará uso da palavra o senhor Márcio Tomás Bastos, ministro de Estado da Justiça. Senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministro Gilmar Mendes, demais integrantes desse dispositivo de honra, senhores ministros, desembargadores, parlamentares, presidentes de tribunais, advogados, minhas senhoras, meus senhores. Eu tenho mais ou menos 50 anos de prática de falar em público, mas confesso que o Joaquim me emocionou com a densidade do seu discurso, a profundidade dele e com essa homenagem absolutamente despropositada que se deve
a relações muito próximas de amizade e de respeito recíproco. Muito obrigado. O Prêmio Inovare, a história dele é uma história de êxito. Ele faz parte de uma constelação de providências pensadas por um grupo no fim de 2002, no começo de 2003. O Sérgio Renaud, eu vou correr o risco da omissão, o Joaquim Falcão, o Piquet Carneiro, esse grupo, o Nelson Jobim, esse grupo que começou a conversar sobre isso e estabeleceu as 3 faixas, os 3 níveis em que se precisava botar para andar a reforma do judiciário no Brasil. O nível constitucional, expresso dali a menos de 2 anos na promulgação da emenda constitucional 45. O nível infraconstitucional, com essa sucessão de projetos que basicamente servem para simplificar as regras do jogo, que são de processo civil, processo penal e processo trabalhista, e que hoje se encontram singrando a todo vapor pelas águas do Congresso Nacional. E, finalmente, a questão da gestão. E aí houve essa grande descoberta de se fazer o Prêmio Inovare. Todo mundo ajudou nisso, o Roberto Irineu ajudou demais. E consolidamos a ideia com a Associação dos Magistrados Brasileiros, com a Fundação Getúlio Vargas, com a Vale do Rio Doce, com o Ministério da Justiça, a Secretaria de Reforma do Judiciário, e fomos construindo esse modelo de reforma do Poder Judiciário a partir da prática. Como disse o Joaquim, sem precisar mudar nenhuma lei, simplesmente identificando práticas inovadoras de prestação jurisdicional, difundindo essas práticas depois de compendiá-las. No primeiro ano, foi só o Poder Judiciário. No segundo ano, foi também o Ministério Público. E neste ano, entramos a trabalhar também com a Defensoria Pública, que nesses 4 anos, senhor presidente, teve um grande incremento e um grande aumento das suas funções e das suas responsabilidades. De modo que estamos aqui hoje no 3ª edição do prêmio, encontrando essas práticas brilhantes e comoventes de boas formas de se prestar à justiça, de se levar a justiça para perto do povo, para perto do cidadão. Sabemos todos que o Estado brasileiro carece muito de uma reforma. E quem sabe, essa reforma do Poder Judiciário que se faz nesses 3 planos não seja o ponto de partida, o plano de voo de uma reforma do Estado brasileiro envolvendo todos os ramos do poder, o legislativo, o executivo e o judiciário, que sem dúvida nenhuma é o poder que mais se renova, é o poder que nas suas instâncias lá de baixo tem procurado encontrar os caminhos para construir efetivamente um poder judiciário democrático. Quem sabe nós estamos plantando aqui as raízes, os germes de uma grande reforma de que o Estado brasileiro carece. Terminando, senhor presidente, eu gostaria de lhe dizer que o senhor teve 59 milhões de votos dessa vez, que o senhor vai começar um segundo mandato, que o senhor avançou muito no primeiro mandato e que esses votos têm claramente uma mensagem de mudança. As pessoas que votaram no senhor não esperam um governo de continuação, um governo conformista. Esperam um governo de mudanças. Mudanças no sentido de se construir efetivamente uma democracia no Brasil. Não apenas aquela democracia a que nós bacharéis estamos tão acostumados, da prática da liturgia das liberdades formais,
mas uma democracia mais concreta. Uma democracia em que os avanços signifiquem a possibilidade do acesso da maioria da população aos bens fundamentais da vida. A segurança, a justiça, ao trabalho, à saúde, à educação, ao transporte. E para se chegar a esse desiderato, a esse objetivo, a esse sonho de tantas gerações, nós temos que ter uma justiça absolutamente oxigenada, transparente e democrática. Esse é o sentido do Prêmio Inovare, esse é o sentido dessa luta, dessa grande luta que reúne os partidos, que reúne a população, que reúne todas as forças vivas do país pela reforma do Poder Judiciário. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor presidente da República. Senhor Márcio Tomás Bastos, ministro do Estado da Justiça, ministro Gilmar Ferreira Mendes, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Nelson Jobim, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, para definir que partido que você é, porque levantaram dúvida aqui, embaixador Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores, deputado federal Paes Landim, senhores ministros dos tribunais superiores, senhores desembargadores dos tribunais regionais, federais e dos estados, juiz Rodrigo Colasso, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, promotor de justiça José Carlos Consenso, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, defensor público Leopoldo Portela Júnior, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, senhor Pedro Freitas, consultor jurídico-geral da Companhia Vale do Rio Doce, senhor Roberto Irineu Marinho, presidente das Organizações Globo, professor Carlos Ivan Simons Leal, presidente da Fundação Getúlio Vargas, doutor Joaquim Falcão, diretor da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, senhoras e senhores membros da Comissão Julgadora e do Comitê Especial, senhoras e senhores agraciados com o Prêmio Inovare 2006, meus amigos e minhas amigas. Nós todos aqui somos testemunhas do que vem ocorrendo um profundo esforço modernizador da justiça no Brasil. E o próprio Poder Judiciário, antes de tudo, coloca-se à frente desse processo. Cultivamos a consciência, Estado e sociedade, de que a justiça é uma premissa básica da democracia, da República e da cidadania. Sabemos que a maior democratização do acesso ao Poder Judiciário e a sua capacidade de solucionar conflitos, cada vez com mais eficiência e agilidade, são fundamentais para garantir a harmonia e a segurança do convívio social, contribuindo para o desenvolvimento da nação. Temos nos empenhado, juntamente com o Poder Judiciário, em levar à frente, por exemplo, uma reforma silenciosa, uma reforma que ainda não ganhou as manchetes dos jornais, que é tão importante quanto as que já foram aprovadas ou estão em tramitação no Poder Legislativo. Estou falando da modernização dos cartórios, dos tribunais, da utilização das novas tecnologias para superar os gargalos administrativos e burocráticos que transformam os processos em verdadeiras corridas de obstáculos sem fim. É com esse objetivo que surgiu o Prêmio Inovare, agora em sua 3ª edição. Este evento é a consagração dessa agenda que construímos passo a passo e de forma coletiva. Estamos aqui, portanto, para reconhecer e premiar publicamente a criatividade de juízes, promotores e defensores, que se empenharam em iniciativas importantes para o avanço de uma justiça voltada a toda a cidadania. Desde o início do governo, como os senhores e as senhoras sabem, realizamos e apoiamos medidas destinadas a reformar e fortalecer cada vez mais o Poder Judiciário.
Temos certeza de que estamos avançando na consolidação de uma justiça mais transparente, mais rápida e muito mais republicana. Em 2003, por exemplo, o ministro Márcio Tomás Bastos criou a Secretaria de Reforma do Judiciário, que foi o primeiro grande passo para a reestruturação da justiça no país. Quero destacar também o seu papel na aprovação da Emenda Constitucional 45, depois de 13 anos de tramitação no Congresso, que consolidou uma base institucional para o aprimoramento do Poder Judiciário. Criamos ainda o tão esperado Conselho Nacional de Justiça, cujas atividades estão sendo fundamentais para garantir cada vez mais a moralidade da administração da justiça, assegurando sua transparência. A partir do Conselho, atacou-se fortemente o nepotismo. Foram sistematizados os processos de promoção de magistrados e regulamentados os subsídios e vencimento dos juízes e desembargadores. O Conselho conferiu também outra dimensão para a discussão sobre o papel do Judiciário. Inseriu o tema na pauta política. Despertou, enfim, a sociedade para uma maior reflexão sobre qual o modelo de justiça que queremos para o nosso país. Minhas senhoras e meus senhores, essa não foi uma batalha apenas do governo, mas de toda uma sociedade que se envolveu no debate e defendeu mudanças profundas. Uma batalha do Congresso Nacional, que nunca votou tantas modificações legislativas para a construção de uma justiça melhor. E, sobretudo, uma batalha do Judiciário, que se despiu de velhos preconceitos e se empenhou em um processo de modernização sem precedentes, fortalecendo ainda mais a sua independência. Lembro-me muito bem quando assinei em dezembro de 2004, conjuntamente com o presidente do Supremo Tribunal Federal e os presidentes da Câmara e do Senado, o Pacto por uma Agenda de Reforma do Judiciário, contendo compromissos para aprimorar os serviços sociais. Os serviços judiciais. Tratou-se de um comprometimento republicano inédito, que fortaleceu ainda mais os mecanismos de acesso à justiça e a reforma da legislação processual. Esse esforço de negociação premiou a sociedade brasileira com importantes conquistas, como a efetiva consolidação das defensorias públicas. Garantimos, assim, sua autonomia administrativa na Constituição, para que possam desempenhar com total isenção suas atividades de defesa da população mais pobre. Isso, evidentemente, é da maior importância na medida em que todo cidadão e cidadã tem que ter por direito universal a igualdade perante a lei, mas também tem que ter as condições de se fazer representar dignamente na busca da justiça. Foi por isso que criamos somente nos últimos 2 anos mais de 1.265 cargos de defensores públicos nos estados e mais 169 cargos de defensores na União. Além disso, avançamos no campo da reforma processual. A sociedade deseja ardentemente, por exemplo, abreviar a longa espera pela solução judicial de suas demandas, que chega em vários casos a mais de 10 anos. Superar essa dificuldade significa ampliar a democracia e contribuir para o maior desenvolvimento do Brasil. Felizmente, diversos projetos voltados para a melhor administração da justiça já foram enviados ao Congresso. Vários foram aprovados e estão em vigor, e outros estão tramitando, o que nos permite acreditar que teremos um futuro muito melhor em nosso país. Minhas amigas e meus amigos, as práticas inovadoras que estão hoje aqui sendo reconhecidas, facultando seus atores o Prêmio Inovare, contribui, sem dúvida nenhuma, para o maior prestígio do Judiciário e, por consequência, para o maior prestígio de todas as instituições do nosso país. Eu quero saudar, portanto, mais uma vez essa iniciativa e todos os que, direto ou indiretamente, contribuíram para o seu sucesso, na esperança de que a continuidade do nosso esforço conjunto contribua cada vez mais para a construção do Brasil justo e fraterno que nós almejamos. Meu querido Márcio Tomás Bastos, eu não sei que momento que a comissão julgadora te deu o Prêmio Inovare, mas certamente você fez por merecer.
E o que mais me chamou a atenção, Márcio, foi que as pessoas que ganharam os prêmios não tiveram nenhuma necessidade de fazer uma passeata em Brasília, não tiveram a necessidade de marcar nenhuma audiência com o presidente da República e não tiveram sequer, sabe, a força de vir a Brasília pedir que mudasse alguma lei. O que eles mudaram, na verdade, foi o seu jeito de ser. O que eles mudaram, na verdade, foi não apenas se colocar diante de um problema em função de uma legislação existente, mas além de agir como juízes, como procuradores, como defensores, se colocaram também como seres humanos. Uma coisa é o que a lei permite que eu faça, outra coisa é o que a minha criatividade permite que eu utilize a lei para facilitar a vida das pessoas. Nesses últimos 15 dias, ou mais ou menos 20 dias, eu tenho utilizado muito a palavra destravar o país. E certamente, Márcio, você conhece que quando eu me queixo que nós precisamos destravar o país, é porque eu tenho um bloqueio secular criado nas mais diferentes áreas da República Federativa do Brasil. Eu vou dar um exemplo para vocês. Somente de dívida ativa do Tesouro Nacional são 380 bilhões de reais. Somente de dívida da Previdência são mais 190 bilhões de reais, que não se sabe quando vai sair, e se sair não se sabe se existe ainda os devedores para pagar aquela dívida. Ou seja, somente na área administrativa, um processo desse demora 7 anos. Para chegar ao Supremo Tribunal Federal, ele chega a 16 anos. Apenas um exemplo do que eu falo da necessidade de destravar este país, e destravar possivelmente seja muito menos grandes mudanças em legislação, mas certamente grandes compromissos que nós temos que assumir enquanto cidadãos ou cidadãs brasileiras, pensando em deixar para aqueles que virão depois de nós um mundo menos problemático, um mundo menos difícil do que o mundo que nós herdamos quando nós nascemos. Portanto, você tem um desafio de fazer tantas quantas reformas você precisar fazer no país. Mas, sobretudo, tem uma reforma que tem que ser cotidiana, que tem que ser uma coisa de minuto a minuto, como se nós fôssemos uma metamorfose ambulante, querendo mudar e querendo fazer coisas todo dia diferentes, que é a mudança no nosso procedimento. Que é toda vez que a gente tiver um problema, seja na Presidência da República, Márcio, ou seja na menor instância do Poder Judiciário, toda vez que a gente tiver que tomar uma atitude, a gente tem que pensar em todas as regras legais. Mas se a gente colocar 30 segundos da nossa cabeça para saber que o resultado daquilo pode beneficiar a sociedade como um todo, pode prejudicá-la, certamente eu penso que as mudanças que nós queremos fazer no Brasil serão muito mais fáceis e os ganhadores serão os 190 milhões de brasileiros. Lamentavelmente, nós temos uma cultura e temos que respeitar aquilo que a gente chama cultura predominante. É que muitas vezes as notícias boas não merecem os destaques que merece uma notícia ruim. Possivelmente, eu acho que do ponto de vista econômico a notícia ruim deve dar muito mais dinheiro do que a notícia boa. Porque como é que a gente vai educar a sociedade brasileira de que as coisas boas acontecem em maior número do que as coisas ruins no país e que muitas vezes elas não são mostradas? Eu acho que o que vocês fizeram para ganhar esse prêmio merece da parte do governo, merece da parte do ministro da Justiça, merece da parte do Poder Judiciário brasileiro e merece da parte dos meios de comunicação um tratamento especial, porque vocês provaram que é melhor
a gente ser especial no tratamento com a sociedade do que a gente ser a mesmice que secularmente nós somos nesse país. Meus parabéns, que Deus permita que o que vocês fizeram para ganhar esses prêmios motive outros milhões de brasileiros que podem seguir e ter vocês como exemplo. Um abraço e boa sorte. Está encerrada esta cerimônia.